Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Acolhida para mais um estudo do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Para iniciar o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos. E pedimos aos anjos de luz que estejam conosco, nos intuindo e nos amparando. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Bem, a lição que a gente vai trabalhar é a de número 10. Certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse 22, 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente o termo da romagem, a morte do corpo, surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana. Preocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo, a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Emmanuel traz para a gente várias reflexões nesse texto, que agora nós vamos repassar e pontuando alguns trechos importantes. A começar pelo título. O título é um advérbio de afirmação que, pela lógica, já traz em seu objetivo afirmar algo, né? E não, essa palavra certamente não nos deixa nenhuma margem para dúvida. Ela insere em si mesma toda a expressão que ela deseja trazer para a gente, né? E continua com esse texto de Apocalipse, no capítulo 22, 20. Certamente cedo venho. João, quando escreveu esse livro de Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, né? À época, o imperador Domiciano é que governava Roma e continuava com as mesmas atrocidades, se não maiores, do tempo do Cristo. Já havia mais de 50 anos que Cristo tinha sido crucificado, né? O estudo aprofundado da doutrina espírita, no módulo 2 do roteiro 2 da FEB, traz para a gente um entendimento de Apocalipse dividido em três contextos, né? Em três contextos históricos. O primeiro dele fala do protesto contra a injustiça social. O segundo, o sofrimento que aguarda os perseguidores. E o terceiro fala para a gente sobre a vitória do bem manifestada no amor do Cristo pela humanidade.
Esse capítulo 22, ele se encontra justamente nesse terceiro tópico. Então, certamente, cedo venho, quer justamente trazer para a gente essa percepção da vitória do bem manifestada no amor do Cristo pela humanidade. Seguindo a leitura de Emmanuel, quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Somos assim, né? Se a gente voltar no passado e lembrar da nossa infância, a gente vai perceber do quanto éramos incipientes com relação a agora, né? E muito do tempo se perdia, né? Porque a gente não tinha nenhuma noção, nem mesmo do que era tempo, né? Dias e noites são curtos para internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhes obscurece o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. É como se as horas passassem despercebidos, meio que diluída nos prazeres das ilusões, né? Ainda incipientes e imaturo, é muito fácil de nos perder. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. É como se um despertar chegasse e a gente tivesse de reajustar tudo, recuperar o tempo perdido. A semana, segundo Emmanuel, é reduzida para o que lhe cabe fazer. E a gente percebe então que ficou muita coisa deixada de lado e precisa ser resolvida. Então, o dia, as horas do dia não dá, as horas da semana não dá para que a gente consiga organizar tudo o que ficou acumulado ao longo desse tempo perdido. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. É uma característica, essa agitação, essa inquietação da ansiedade, né? De repente, quando a gente olha para trás e percebe que o que precisava ser feito não foi feito, nos vem uma ansiedade, nos vem um medo, um desespero de não dar conta de seguir, né? E o desespero às vezes nos traz alguns questionamentos que nos faz duvidar da gente mesmo. É muito comum nesses momentos de inquietação acreditarmos que não somos merecedores. Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, a questão de 963 do Livro dos Espíritos, questionando justamente o seguinte: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Espetacular isso. Porque tenhamos a certeza que estamos sendo assistidos, né? O Cristo não nos abandonou, Deus não nos abandonou, né? Todos nós teremos e temos a nossa oportunidade, né? E seguindo com a leitura de Emmanuel, e comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Imagina, a gente em meio a uma expectativa que é uma não ação, uma espera constante, sermos tomados pelo desencarno, né? Sermos chamados já ao nosso juízo de consciência e com tanta coisa para se fazer, com um comprometimento da nossa reencarnação. Ou, em uma outra situação, como Emmanuel está trazendo, sermos surpreendidos em meio a um entretenimento, em uma distração do nosso objetivo,
que é a nossa elevação moral e espiritual, né? Vencer as nossas provas e as nossas expiações aqui na Terra. Bem, seguindo, não te embrenhes assim na selva humana. Olha que advertência de Emmanuel. Não nos embrenhar assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. É espetacular essa forma como Emmanuel adverte, né? Para nos chamando a atenção de não ficar tão perdido nessa inconsciência, né? Nesse mundo de imagens e não nos despertar para o mundo real, né? Joana de Ângeles traz para a gente uma ideia muito interessante, que a causa disso tudo é do materialismo utilitarista, né? Que tem como objetivo possuir, dominar, sendo o prazer material a meta. E é perigoso isso, né? Seguindo ainda com os ensinamentos de Emmanuel, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo sua promessa solene: certamente cedo venho. Se a gente amplifica um pouco mais, passando rapidamente por outros versículos desse mesmo capítulo 22, a gente vai perceber o quanto João estava empenhado a trazer essa mensagem para a gente, né? Que certifica essa determinação do Senhor para que o apóstolo deixasse gravado essa passagem, essas mensagens para a gente de advertência. Veja bem, no capítulo 22, versículo 8. Eu, João, ouvi e vi essas coisas. No versículo 10, disse-me ainda, não mantenhas em segredo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 12, eis que eu venho em breve, e minha retribuição está comigo, para pagar a cada um segundo as suas obras. Em consonância com o que está no versículo 22. Certamente cedo venho. E virá com essa condição de retribuir conforme as nossas obras, né? Então, Emmanuel agora faz uma última advertência para todos nós. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Então é muito importante a gente otimizar esse tempo, usar o tempo ao nosso favor, atuando no tempo certo das coisas, respeitando o tempo certo das coisas, sem procrastinar, sem se entreter no ócio, né? Sem se entregar no ócio, confiando sempre na misericórdia divina, que Jesus jamais vai nos abandonar, né? Então, para finalizar, eu vou trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, de 900, na questão 919, onde Kardec faz uma pergunta e Santo Agostinho responde, né? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec faz essa pergunta. Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muito obrigado e fique todos com Jesus.